Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o programa Conversa Franca no canal da ZSTV. Nesta sexta-feira, hoje 18 de julho, sexta-feira bastante agitada em termos políticos, em termos aí de Brasília, com relação aí principalmente às determinações, né, que a operação da Polícia Federal que fez a operação na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então hoje nós tivemos aí isto movimentado desde as primeiras horas da manhã. E entre essas principais informações, vamos conferir algumas manchetes agora. Bolsonaro disse que recebeu o convite para almoçar com embaixadores, disse que não ia mais. O ex-presidente afirmou que havia recebido o convite para almoçar com embaixadores na semana que vem, mas não vai mais. Ainda entre outras informações aqui que nós temos com relação a isto a hoje, que tivemos aí na política, né, com relação principalmente a este fato. O presidente do Senado contraria partido Bolsonaro e mantém recesso parlamentar na casa. Eduardo Bolsonaro pede que os Estados Unidos mandem uma resposta ao Brasil após decisão contra o pai. O governador Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro, diz que tempo trará justiça e que não haverá paz sem eleições livres. Imprensa internacional repercute a operação da Polícia Federal contra ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro, que nega planejar a fuga do Brasil, ele diz que está vivendo uma suprema humilhação. E Alexandre de Moraes afirma que Bolsonaro confessou extorsão contra a justiça brasileira ao associar o fim do tarifaço à anistia. São algumas das principais informações nesta sexta-feira referente a este fato que repercute como principal notícia em nível nacional e internacional. Logo depois do intervalo nós teremos mais informações. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587.
Conheça Machu Picchu com a Giroatur. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroatur. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroatur ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675. Bem, agência de viagens, convidando você para uma viagem à Foz do Iguaçu de 5 a 7 de setembro. Saída dia 5 de setembro, na sexta-feira, às 18 horas, passando por Iraí, São Miguel do Oeste, Capanema, Medianeira, chegando a Foz do Iguaçu, um dos mais belos destinos turísticos do mundo, aproximadamente às 6 horas do dia 6 de setembro, com parada para o café da manhã e seguida após diretamente para o hotel. Ainda em Foz, no dia 6, após o café da manhã, o voo terá então saída para a Cidade de Leste, no Paraguai, para visita à usina binacional de Itaipu, pelo lado do Paraguai, até às 10 horas da manhã, após livre para compras do Paraguai, até às 15 horas. Retorno para check-in no hotel, às 19 horas, saída para jantar do restaurante Rafaim, já incluso no pacote. Em Foz do Iguaçu, no dia 7, domingo, após o café da manhã, saída para visitar as Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves, parada para o almoço e após City Tour pela Foz do Iguaçu, visitando o Marco das Três Fronteiras e passeio de barco, em horário a combinar, inicia a viagem de retorno à cidade de origem. O pacote inclui transporte ida e volta em ônibus leito total, pernoite, hotel com café da manhã, ingresso para o Parque das Aves, Cataratas, Itaipu Binacional e Marco das Três Fronteiras e passeio de barco, jantar na churrascaria Rafaim, incluso no pacote, água mineral, lanche no início da viagem. Então, a cédula de identidade deverá ser dada na emissão com menos de 10 anos, com data de emissão de menos de 10 anos. Valor do pacote por pessoa de R$ 1.800 ou 6 vezes R$ 300. Pagamento uma entrada, restante parcelado até a data da viagem. Portanto, de 5 a 7 de setembro, Beia Agência de Viagens convidando você para uma viagem à Foz do Iguaçu, para conhecer, portanto, as cataratas, para visitar muitos pontos bonitos nesta região. Bom, estamos recebendo nesse momento aqui no nosso estúdio Dr. Cláudio Silva Rufino, advogado, e também o Sérgio Correia, que integra a Associação dos Trabalhistas Históricos de Ijuí. Nós vamos falar sobre um assunto tão importante, que é uma homenagem que o PDT estará realizando sobre o centenário de Benorlando Burman. Na próxima segunda-feira, então, vai acontecer essa homenagem lá na sede do PDT. Eles estão aqui conosco para falar um pouco sobre este evento, sobre essa história tão importante. Vamos conversar falando com o Sérgio Correia. Tudo bem? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, prezado Zalmir. Boa tarde, estúdios da ZSTV. É importante esse trabalho dessa imprensa alternativa que oferece esses momentos para que todos os ouvintes, todos os rádio ouvintes ou todos aqueles que assistem os programas através das mídias sociais, até como aqui nós estamos através da internet também, possa dar essa oportunidade. E eu estou aqui agora no momento representando o Josias e Abreu Pinheiro,
presidente da ATRAI, que é a Associação dos Trabalhistas Históricos de Juí, e também o nosso presidente em exercício, Mário Sérgio dos Santos, o Marião, que os dois nesse momento tinham compromissos, porque nós temos aqui tentando fazer convites, mostrar um pouco daquilo que, através do estudo do Dr. Rufino, nosso companheiro, nosso membro do partido, membro do nosso diretório, pela passagem do nascimento, da data de nascimento, de 21 de julho, de 100 anos do nascimento de Beno Orlando Burman, que foi uma pessoa histórica, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de visão, uma pessoa que, além de ter seu tempo disponível, como nos idos anos que estava em Juí, aqui desenvolveu o crescimento do trabalhismo, com ele surgiu o trabalhismo, que está até hoje, mostrando suas raízes, mostrando sua força, mostrando seu trabalho. E o seu Orlando comemora seu centenário do seu nascimento. E o PDT de Juí, através dos familiares, dos amigos, está organizando para o dia 21 de julho, segunda-feira que vem, a partir das 19 horas, nós vamos ter lá na sede do partido, a Rua Ângelo Estrapasson 137, nos fundos da Imasa, nós vamos ter um ato de uma cerimônia de comemoração, além de diversas exposições, diversas participações, diversos pronunciamentos. Nós estamos assim levando a todo o conhecimento da comunidade regional, né, essa comemoração, que o partido, além de Porto Alegre, além da Assembleia, mas de Juiz, está puxando à frente, por causa do seu Orlando. Posteriormente o Rufino vai contar a sua história. Aqui foi vereador, aqui foi trabalhador, aqui foi prefeito, aqui foi deputado, aqui foi caçado. E os momentos de hoje que vivemos no Brasil, até é propício mostrar essa realidade, mostrar essa história para a comunidade geral, do sentimento que nós trabalhistas temos por ter pessoas desse ímpeto, dessa virtude de Beno Orlando Burman. Muito bem. Bom, vamos ouvir com o Dr. Rufino um pouco dessa história, né, Dr. Rufino, porque o senhor que tem o destaque de toda essa história, portanto, de Beno Orlando Burman, desde a sua família, que não nasceu aqui na região, enfim, veio para cá, para Catuípe, depois para Juí, né, tem toda essa história, enfim, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir Soares, boa tarde, ouvintes. Beno Orlando Burman foi prefeito de Juí de 1959 a 62. Ele nasceu às margens do Arroio Lobato, distrito de Arroio Grande, atualmente um bairro de Santa Maria. Em 21 de julho de 95. Ele foi o quarto filho de um casal de origem italiana, de origem alemã, desculpe, Rodolfo Burman, que era comerciante, e sua esposa Delícia Niederauer Borer, que era parteira. Sim. Orlando tinha 4 anos de idade quando a família se deslocou desse local onde ele nasceu e seus irmãos mais velhos, e veio para o interior do município de Catuípe. Era o êxodo da 4ª colônia, né, para outras paragens, buscando uma terra melhor, buscando uma posição melhor. Eles vieram, acho que provavelmente com aqueles carretões puxados boi, porque não sei se no trem, já tinha trem, em 1912 Juí tinha trem que vinha de Santa Maria, Porto Alegre e Alhures. A família se estabeleceu ali e inclusive deu o nome Passo Burman. Veio um irmão dele também, vieram alguns outros familiares da esposa dele também vieram e se instalaram ali. Ali ele estudou os coleginhos que tinha e em seguida dirigiu-se a Juí. Apesar de Catuípe pertencer a Santo Ângelo, Juí era a localidade mais perto que tinha educação, que tinha colégios. Ali, inclusive, ele se notabilizou como guarda-livros, trabalhava nas empresas de Juí e cursou contabilidade na Escola Técnica de Comércio de Juí do professor Keller. O professor Keller era um marista que se instalou em Juí, fez um colégio Duque de Caxias e depois, em complementação, a Escola Técnica de Comércio, que era um curso bastante interessante porque já proliferavam empresas e empreendimentos. E ele se inteirou, se entrosou em toda essa realidade que tinha e
bafejado, inspirado pela política, ele passou a divulgar o trabalhismo. O trabalhismo surgiu de Getúlio Vargas, que era o presidente da República, que o Getúlio incentivou 2 partidos, logo que ele foi deposto do governo em 45, ele entrou em 30 e saiu em 45. Então o Getúlio organizou o PSD, e o próprio PSD tinha uma ala trabalhista, e dessa ala trabalhista surgiu o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e ele organizou o trabalhismo em Ijuí e proliferou, propagou-se por toda a região. Sim. O Orlando Bormann, ele também fez um concurso público para fiscal de vendas e consignação, que era um dos cargos mais bem remunerados e mais importantes que tinha, né? Era fiscal do Estado e foi inspetor também. Ele constituiu família, casou com a dona Diva Terra, teve 5 filhos: Tânia, César, Liane, Sérgio e Orlando. A administração dele no município de Ijuí foi verdadeira revolução, porque aquele ímpeto que ele tinha, ele levou para essa atividade. Sim. E o interessante é o início dele. Ele organizou o PTB em 47, na primeira eleição que teve para prefeito, e ele convidou o delegado de polícia, Joaquim Porto Villanova, foi o nosso primeiro prefeito depois da democratização. E como vice, o seu João Antônio Frantes, que era um empresário. Quer dizer, então ele pegava as pessoas que tinham mais projeção. Sim. E com isso ele conseguiu ganhar a eleição do PRP, que era o maior partido que tinha em Juiz. Tinha o PSD, tinha o DN, mas o PRP era o que tinha maior contingente eleitoral, né? Tendo em vista o grande interior que tinha. E o candidato que o PRP escolheu foi nada mais, nada menos do que o mais tarde senador Alberto Hoffmann. O Alberto Hoffmann era 5 anos mais velho que Vanderlei. E ambos tinham formação em colégios maristas. Sim. Só que o Orlando estudou aqui, no colégio do Keller, trabalhava e estudava. O Alberto Hoffmann teve mais sorte até, porque o pai dele pagou, ele cursou o Cristo Redentor em Lajeado, e teve cursos fora de Juiz. E ele não, ele sempre esteve aqui na região, e com isso ele conseguiu essa vitória. 2 ou 3 eleições depois, o PDT, ele não foi mais candidato, mas passou a ter outras atividades e empresariais, inclusive. Sim. E quando o Brizola, em 1960, fez uma coligação com o Partido de Representação Popular no Estado, PRP do Estado, ele também fez uma coligação com o PRP de Juiz. E o seu Eugênio Micaelsen, que já tinha sido candidato a prefeito, tinha sido vereador, uma pessoa bastante conhecida na comunidade, foi o candidato a vice indicado pelo PRP. Então, ambos tiveram uma vitória estrondosa em cima do candidato do PSD, o DNPL, que foi o seu Bruno Fux, dirigente da Imasa. O governo dele se notabilizou pelo arrojo. Em primeiro lugar, ele, vamos falar em termos de cidade, toda a cidade quer ter um asfalto, queria ter e ele conseguiu o asfalto. Ele fez o primeiro asfalto em Juiz, então. Primeiro asfalto de Juiz, era mais ou menos só uma faixa central. Eu me lembro que a gente saía de automóvel e o pai chegava num ponto, ele dava a volta para nós ficar em cima do asfalto. Que locais são estes hoje aqui em Juiz? É o centro ali, ao redor da praça.
Rua do Comércio, que vai aqui da praça até 15 de novembro, Marcelo Bonifácio, e direção Cine América ali também. Era o quadrante central ali, principal, no primeiro momento, né? Depois ele estendeu mais ruas para ser momento. Certo. E também não se esqueceu, principalmente, é uma das bandeiras do trabalhismo, do antigo PTB, a educação. E Juí já tinha uma escola rural, que era o Imerab. Já tinha uma escola técnica de comércio. E depois ele instalou a escola industrial. A escola industrial. A escola industrial formou muitos profissionais, inclusive o atual dirigente da Imasa estudou lá, ele mesmo me contou. Ele estudou lá, foi trabalhar na Imasa e acabou tendo o controle acionário e hoje está dirigindo ainda a Imasa, que é a mais antiga, eu acho, indústria de Juí. Sim. O Orlando Burman participou também como prefeito da instalação das brisoletas. O Brizola fez um programa para todo o estado, né, de colocar escolinhas de madeira, bem simplesinho, em diferentes locais onde estavam os alunos. Sim. Que até então grande parte do ensino era particular, praticamente era tudo particular. Não havia esforço do governo para a educação. E nesse ponto ele também teve bastante sucesso. A eletrificação rural também ele levou, que o Juí tinha a administração da energia elétrica, ele levou para alguns pontos do interior do município. Havia um plano de todo o interior do município de Juí receber a rede elétrica para poder dar melhores condições de trabalho para os nossos agricultores, para os nossos produtores. Então foi uma pessoa que se notabilizou, se esforçou e foi eleito deputado estadual. Em 63 ele assumiu e em 64 ele teve os seus direitos políticos cassados, inclusive teve a honra de frequentar a primeira lista que tinha nos jornais, Leonel Brizola, e mais ali embaixo, Ben Orlando Burman. Era uma das pessoas mais visadas até pelas autoridades. Teve que ir para a clandestinidade, ele esteve preso. Tem um filho dele que vem aí segunda-feira, o Rodolfo, mais novo, até vai contar aquilo que ele relatou, que o Orlando relatou para o filho dele, do que ele padeceu dentro das prisões. Ele esteve preso em São Paulo, esteve preso também naquela famosa cadeia que fica na frente da cidade de Porto Alegre. Uma famosa cadeia. Que eles levavam os presos políticos para ali, né? Então, inclusive, não deixavam ninguém circular com barcos e coisa porque estavam com aquelas pessoas ali guardadas. Então, a família dele sofreu muito, ele teve a vida roubada. A vida dele foi roubada e da sua família também. Recebeu, evidentemente, depois uma indenização, mas isso aí não paga o sofrimento, não paga a diminuição, né? E o direito, até o direito de trabalhar ele não tinha. Porque outras pessoas que trabalharam, que é o caso do Genir Bertoldo, que tem até um livro sobre isso, né, que a filha dele, a Luciana, escreveu, ele procurava uma atividade e em seguida já iam boicotar. Esse teve sempre em Juí. Não sofreu serviço nenhuma, segundo o filho dele relatou até ontem, quando ouviu um programa da Rádio Mundial. E o Orlando não. Inclusive ele se estabeleceu, ele tinha uma empresa fabricava malhas em Ribeira. E numa ocasião o DOPS, foi os jornais do Rio Grande do Sul, noticiário, eles tentaram sequestrá-lo. Mas aí, inclusive, tendo em vista o tamanhão dele, porque ele sempre foi um homem forte, né? Ele já estava, eu acho que já estava esperando algum ato desse sentido, e a polícia uruguaia que conseguiram evitar que ele fosse sequestrado e trazido mais uma vez preso e impossibilitado de exercer função. O processo que ele teve junto à polícia militar, à justiça militar, esse processo
levou 10 anos e ele foi absolvido. E uma coisa que é interessante registrar é que o Brizola foi réu de 400 processos. Acho que em alguns desses estava também Bernolando Burman. E a grande mágoa dos militares é que eles não conseguiram comprovar que houvesse malversação de bens públicos, que houvesse o falcatruas por parte do Leonel Brizola e nem por parte de outros que figuravam também nos processos dele. Certo, muito bem. Bom, também essa história dele teve uma sequência também, né, através da questão política toda, por aí que o senhor contou, foi, digamos, o início dessa história do PDT também aqui, né? Depois teve também toda uma sequência, enfim, de filhos de outras pessoas, Burman, que deram essa sequência aí, doutor. Sim, em 82, quando houve a primeira eleição para prefeito, inclusive o voto era vinculado, tinha que votar de prefeito a vereador no mesmo partido. Sim. Nessa ocasião, o PDT, organizado no Rio Grande do Sul, aqui em Juiz foi organizada uma chapa. Nós tínhamos 60 candidatos a vereador. O Bernolando Burman e o Valdirec de vice venceram o pleito mais ou menos por 1.000 votos. O Vanderlei Agostinho Burman. O Vanderlei era candidato do PDT. Sim, e o Vanderlei era filho irmão do Orlando. Irmão do Beno. Irmão do Beno, irmão mais novo. Sim. Irmão mais novo dele. Tá certo. E eles, a vitória aqui foram eleitos, nós elegemos 10 vereadores, e 10 vereadores elegeu a ex-Arena, que estava com o nome PDS na ocasião. Sim. E um vereador do MDB, PMDB. Sim. Porque aqui, quando os militares caçaram o PDT, o PTB, os trabalhistas se homiziaram, né, se refugiaram, foram para o MDB. E depois ficou PMDB. Exato, sim. Muito bem. Bom, é uma história interessante porque traz destas origens do Beno Burman, a família Burman também para essa parte política, né, doutor Rufino, que tem uma sequência importante com todas essas questões aí, né? Sim, porque em Catuípe o irmão dele, o Adir, que é o pai do... Olha, o senhor falou... Do Ademir, que é presidente da Câmara agora, que foi prefeito lá, também foi preso, em seguida ali, foi levado preso para Curitiba, porque era a Auditoria Militar de Curitiba e a Auditoria Militar de Santa Maria, que se revezavam aí nos processos. O que é uma coisa interessante, que talvez eu acho que deve ser relatado, é que a dona Diva queria ver o seu marido, quando ele foi preso numa das ocasiões. E ela se dirigiu ao quartel-general em Porto Alegre. Aqui tem um sabão enorme, uma escadaria. E lá ela estava com a criança no colo, acho que ela estava em aleitamento até. Sim. Do mais novo, do Rodolfo. Do Orlando, que é o filho mais novo do casal. E ela chegou lá e ela disse: agora eu preciso trocar as fraldas do neném. E aí eles iam fazer o quê com aquela senhora, com aquela criança, ela acompanhada por mais outras duas pessoas. Então ela disse que foi forçando aquilo. Dali a pouco o Sérgio, que foi nosso vereador aqui, o Sérgio Burman, era gurizinho, saiu correndo, subiu a escadaria, foi aquele banzeiro. Dali a pouco eles acharam melhor trazer o Orlando. E o que eles iam fazer com aquelas senhoras ali, né? A força não ia dar. Então ele surgiu, ele apareceu, para evitar o que aconteceu com o Rubens Paiva. Sim, tá certo. Ela lutou, ela sofreu bastante, e a família, os filhos também. Acho que até hoje devem ter sequelas de toda essa por causa o pior momento dessas épocas é a questão psicológica que fica. Claro. O seu Orlando teve um processo, né, Rufino? Depois de 10 anos foi absolvido sem provar em nada.
Sim. Ele tinha uma atuação política, assim como tantos outros aqui em Juí, tantos outros no estado. Que aí entra muita história do Grupo dos 11, que isso aí é um próximo capítulo que o PDT vai trazer à tona. Sim. Falar do Grupo dos 11, que tem que saber por quê. E assim a família ficou muito machucada. A família ficou. Né? Tanto é que até hoje eles têm lembranças dos mais velhos que vão estar com nós aí segunda-feira, dos momentos de dificuldade. Pegavam o pai, tiravam de dentro do seio da família e não sabia onde é que estava e também demorava para entregar. Sim. Então tudo isso aí é uma sequência psicológica maior. Tu ganhou os processos, nada foi para fazer a sua condenação, mas pelo menos fica aquele martírio, sabendo que o pai sempre trabalhou para atividades em benefício de uma comunidade. Quer dizer, foram presos, mas não teve prova alguma para justificar isso. Não foi pego o dinheiro dentro do banheiro, não foi pego nada, né? Mas, sim, fica um momento psicológico de toda a família. Eu estou lendo um livro, e um dia até posso passar o contato dessa professora de Carazinho, que fez um livro tão bacana, A Porta Aberta, que o pai dela também é um dos presos políticos. Isso é outra história que a gente pode ir aumentando, fazer capítulos isso que nós vamos querer transformar num grande seriado para não deixar essa história morrer. Fazer um grande documentário isso, né? Criar um documentário contando toda essa história. E que eu queria perguntar antes para o doutor Rufino, o senhor falou antes do vereador de Catuípe, os Burman, todos esses da política de Catuípe, lá o de Santa Maria também, Paulo Burman, Paulo, é filho do Adir, são todos desses Burman mesmo, que são do Orlando, são sobrinhos, na verdade. Sobrinhos do Orlando, filhos do Adir e sobrinhos do Orlando. Todos professam o trabalhismo. Exato, são todos PDT, né? Esses aí, né? E continuamos, tanto eles como nós, numa mesma linha, que o Rufino fala muito bem, que o PDT, pelo PTB, é o único partido que até hoje está em evidência, desde 1945. Em Juí, na região. Na região toda. Nós temos núcleos, em Panambi, vamos ter pessoas de Panambi participando, segundo que os pais deles também foram de momentos do tempo dos anos de chumbo, 64 em diante. O Alceu Colares foi o nosso candidato em 82, ele fez 800 mil votos e marcou uma posição, tanto que com isso ele se cacifou para se candidatar a prefeito de Porto Alegre, se elegeu e depois se elegeu governador do estado. Ele venceu em 12 municípios. Desses 12, um foi em Juí, o outro foi Santa Bárbara do Sul. Me lembro que a prefeita era a juíza, viu? O prefeito de lá e o vice-prefeito trouxeram a juíza e desfilaram conosco aqui num 20 de setembro. Eram os únicos prefeitos do PDT que tinham. Luciano Volindo dos Santos era o prefeito eleito em 82. Sim. Isso mesmo. Muito bem. Ficou bem, né? É isso aí. E o Alceu Colares veio agradecer os votos recebidos. Eu me lembro. Veio agradecer os votos recebidos. Veio fazer uma visita para nós e ele continuou em campanha. Ele trabalhou. E ali em 82 nós tivemos assim, a eleição dos 10 vereadores, do prefeito e do vice, Vanderlei Valdirec, do Orlando Burma, deputado estadual, que o Marião, e aqui eu ressalvo, o nosso presidente atual, Marião, foi o primeiro voto para ele para deputado estadual, foi para o seu Orlando, pela idade dele, né? A Mauri Miller, que também era outro caçado, né? Que foi deputado federal, né? Então ali nós tivemos em 82 uma vitória retumbante. Na quarta de noite, o processo de apuração era na Sociedade Ginástica, quarta de noite nós perdimos por 1.000 e poucos votos. E quinta até às 11 da manhã nós viremos a eleição e ganhamos a eleição na quinta-feira. Foi um marco muito vibrante, né? Porque nós já tínhamos... Na época do escrutínio em cédulas de papel. Cédula de papel, Em 76, o Vanderlei com o Severino tinha perdido a eleição, onde com o Mani que foi eleito como prefeito, e daí em 82, era 6 anos, era o mandato, né? Em 82 nós tivemos essa vitória retumbante para a história do trabalhismo de Juí, que tanto é esse progresso que hoje temos aí, todas essas envolturas que Juí desenvolve, surgiu dentro da esfera trabalhista para o progresso de Juí da região. Pois é, muito bem. Bom, o PDT tem esse marco importante em Juí porque teve o maior tempo do mandato. Aliás, o prefeito Valdirec, acho que foi o maior
Foi 3 vezes 4 eleito. vezes prefeito, né? Foi 3 vezes eleito. 4 vezes eleito. 4 vezes eleito. Uma vice e 4 É isso aí. Uma vice 4 vezes. Eu estava observando esses dias até nessas matérias Só políticas. houve uma interrupção de 4 anos. Exato. Ele perdeu por 400 votos. Ah, sim. Ele perdeu por 400 votos. Perdeu por Ortiz, da época? 400 pro Ortiz Xerê. E depois Aham. vencemos por uma diferença bem maior na próxima eleição. Sim, muito bem. Tá certo, então, importante essa história, esse resgate aí na segunda-feira, né, Sérgio, 19 horas lá na sede do PDT, esse importante evento, né? Vai ser um evento grande, né? Porque para destacar tudo isso, com certeza, aí pela divulgação que está sendo realizada durante esta semana, muita gente vai ter ainda mais curiosidade para saber mais detalhes referente a tudo isso, né, Sérgio? Nós esperamos, além dos nossos filiados, nossos simpatizantes, a comunidade em geral, senhores e senhoras de outros partidos que conhecem essa história, que querem relembrar muito momentos dessa história, estão convidados, todos, né? E a nossa sede, nós estamos preparados lá. Nossa sede tem uma boa estrutura e queremos lá fazer uma noite assim, além de viver a história, mas mostrar essa história hoje viva, essa história que está demonstrando o fortalecimento, a grandeza, o espírito comunitário e o espírito que tem o trabalhismo, que é trabalhar para o bem comum de todos. Tá certo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, doutor Rufino. Importante essa história, então, esse resgate aí histórico do centenário, então, de Biano Orlando Burman, que será apresentado na próxima segunda-feira, lá na sede do partido, lá no próximo Imasa. Isso, né? na Ângelo Estrapador. Isso aí. Ok. Obrigado, então. E esse convite, então, à comunidade, né, com essa apresentação que vai ser feita lá na sede do partido na próxima segunda-feira, às 19 horas. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes de hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Venha relaxar e comprar em Termas do Gravatal. Este lugar que possui a terceira melhor água do mundo e mais de 300 lojas com confecções próprias. Conheça todo o charme e sofisticação do Hotel Termas, o mais tradicional dos hotéis em Gravatal. Oferecemos estrutura completa para descanso e lazer de toda a família, com águas termais a 36 graus, 4 refeições diárias, área verde com cantinho do chimarrão, gazebos e redários, piscinas coberta e ao ar livre, balneários e programação recreativa. Hóspedes do Hotel Termas também usufruem gratuitamente do Aquativo Parque Aquático, com toboáguas, playground, piscinas adulto e infantil, abastecidas com águas termais.
Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR-285, km 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Fechando por aqui o nosso programa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço, um bom fim de semana a você que esteve ligado aqui no canal da ZS TV.